seria muito interessante se nós fizéssemos aquele negócio bem assim, bem show mesmo, que a gente colocasse uma contagem regressiva na tela, sabe? Colocasse um negócio bem interessante para que, a hora que abrisse o webinar, já apresentasse o protagonista da noite, já falasse do Nelson aí, ficava um negócio bem bacana mesmo, sabe? Mas a gente pode improvisar aqui e começar o nosso webinar de hoje, desejando essa boa noite para vocês. Já são 20 horas. O Nelson, nosso palestrante de hoje, já está posicionado aí, a Poliane também, que está fazendo essa parceria, esse apoio com a gente aí nesse webinar. E a gente vai começar ele a partir de agora, batendo um papo com vocês sobre liderança e propósito no gerenciamento de projetos. Tá? Não vou tomar o tempo do Nelson, porque ele é o protagonista, como eu já disse, ele é que vai bater esse papo com vocês. E eu vou rapidamente fazer ali um joguinho rápido falando do PMI Goiás, né? Uma vez que esse é o webinar do PMI Goiás. Eu vou me apresentar e vou falar um pouquinho do webinar. E aí a gente dá seguimento e aí a palavra fica com o Nelson para ele bater um papo legal com vocês, ok? Meu áudio está ok, está todo mundo me ouvindo. Poliane, faz assim, beleza, tranquilo. Ok. Pessoal, meu nome é Ivan Lourenço. Eu estou hoje como diretor de desenvolvimento profissional do capítulo daqui de Goiás, tá? do PMI Goiás. E tenho aí junto com a Poliane, que está aí acompanhando e participando, interagindo comigo aqui, a Poliane é meu apoio, que está criando essa estrutura de webinars para que a gente possa oferecer um conteúdo de qualidade para vocês sempre, tá? Junto com a minha diretoria, eu e ela estamos aí trabalhando bastante para que a gente envolva vocês num conhecimento que é cada vez mais produtivo, tá bom? Então, meu nome é Ivan, eu estou hoje como diretor de desenvolvimento profissional do capítulo, tá? Para quem não conhece o PMI, eu acredito que a maioria dos que vão entrar aí já sabe o que é o PMI, mas rapidamente eu falo. O PMI é uma associação sem fins lucrativos, né, que fomenta o gerenciamento de projetos no mundo inteiro. Ela fez aí no ano passado 50 anos e ela está aí a cada ano aperfeiçoando cada vez mais o gerenciamento de projetos, colocando boas práticas para a gestão de projetos, para que a gente tenha bons gestores de projetos ao redor do mundo, tá? Hoje nós temos aí mais ou menos 500 mil de membros titulares em mais de 209 países. E o PMI Goiás, ele é um pedacinho, ele é um braço, ele é um pedacinho assim dessa grande família que é o PMI. Então, nós estamos fazendo agora, em 2020, estamos debutando, fazendo 15 aninhos aí, desde 2005 para cá. O PMI vem trazendo uma inovação, transformando, tentando ser um capítulo cada vez mais inovador, trazendo projetos, trazendo ideias, trazendo boas práticas e conhecimento para vocês, tá? Então, qual que é a nossa missão aqui como PMI Goiás? Promover as boas práticas de gerenciamento de projeto, valorizar o profissional e fomentar esse conhecimento dentro da comunidade de Goiás, do estado de Goiás, e abraçando também o estado do Tocantins. Então, eu acredito que deve ter muita gente aí do Tocantins que está ouvindo a gente, que está participando junto. E eu quero já mandar um abraço. A gente vai fazer coisas legais junto com o pessoal do Tocantins também, tá? Qual que é a nossa proposta, né? Como PMI global ou como PMI em todos os capítulos? É potencializar cada vez mais o que a gente chama de economia de projetos, né? Que nada mais é do que fortalecer a sociedade e permitir que a gente possa empoderar as pessoas, a partir da capacitação, a gente possa empoderar as pessoas e as empresas para transformar as ideias ou os projetos lá como ideias em realidade. Então, o legal da economia de projeto é trazer esse empoderamento. Então, a gente transforma, a gente procura levar um conhecimento que possa transformar essas ideias. E para transformar essas ideias, logicamente, tem que ter um espírito de liderança, que é até o papo que o Nelson vai falar com a gente aí, tá bom? E aí, sempre é bom reforçar, gente, que o PMI, ele sobrevive, o sangue do PMI é voluntário. Eu estou hoje aqui como voluntário, eu estou como diretor de desenvolvimento profissional como voluntário, a Poliane, a nossa presidente, a Welma, também está como voluntário, como todos os outros
nos capítulos espalhados pelo mundo inteiro. Então, somos voluntários. Todo trabalho voluntário é uma oportunidade da gente estar se envolvendo cada vez mais com o gerenciamento de projetos. Eu comecei como voluntário lá no seminário, no 10º seminário, e fui me envolvendo cada vez mais, e hoje eu estou aqui como diretor de desenvolvimento profissional. Tá? Então, o PMI Goiás sempre está de portas abertas aí para que vocês possam fazer esse papel do voluntariado, executar esse papel do voluntariado. E para isso, vocês estão vendo aí no slide, tem um sitezinho aí chamado vrms.pmi.org. É lá dentro que você vai entrar, se cadastrar, e tem do lado esquerdo, tem um campinho lá que você faz uma busca pelas vagas disponíveis. E quando você seleciona o capítulo do PMI Goiás, você já vai ver as vagas que estão disponíveis. Então, dá uma checada lá, terminar esse webinar, antes de dormir, vai lá no VRMS, dá uma checada, vê o que tem de legal lá e transforma isso numa oportunidade de voluntariado. Eu dou certeza para vocês que vocês vão crescer muito. Além dessa porta de entrada no PMI, que é o voluntariado, claro, tem a filiação, né? Nós temos que falar dessa filiação, porque ser filiado ao PMI, ele traz uma série de benefícios, ele traz uma série de oportunidades, né? Porque você pode acessar áreas restritas, o site do PMI tem áreas restritas para o filiado dos capítulos, né? Baixar os guias, os artigos, padrões. Então, tem muita coisa bacana que você pode participar sendo filiado do PMI. Além disso, claro, participar dos eventos que a gente possui aí, os eventos que a gente sempre está trabalhando. Existem, claro, muitos eventos gratuitos, mas existem eventos pagos que o nosso capítulo, por exemplo, oferece, que para o filiado tem um desconto muito bacana. Como foi o exemplo do curso que nós terminamos essa segunda-feira agora. Né? Quem não era filiado pagava um determinado valor X no curso e quem era filiado tinha um desconto muito grande, chegava a metade do preço. Então, compensa, vale a pena buscar essa filiação, é anual, tá? A gente sabe que tem muitas coisas financeiras aí acontecendo, dólar alto, um monte de coisa, mas ainda vale a pena. Eu acredito muito que vocês, buscando essa filiação, vai fazer uma diferença muito grande, ok? Além das certificações, os contatos, o networking que oferece. Porque quando a gente entra numa associação dessa, quando a gente passa a fazer parte de um capítulo desse, você está participando e fazendo network, conhecendo pessoas interessantes, conhecendo pessoas novas no mundo inteiro. Tá? Aqui no PMI Goiás a gente tem curso, a gente tem seminário, tem congresso, o ciclo de mentoria, o primeiro ciclo de mentoria que está encerrando agora nessa sexta-feira, amanhã, né, a gente faz o fechamento do primeiro ciclo, já planejando o segundo ciclo para o semestre que vem. Então, tem muita coisa interessante aí. Eu quero convidar vocês, antes de passar a bola, não vou me delongar muito não, passar a bola para o Nelson, eu quero convidar vocês, né, para participar também de um outro projeto que já vai ser na semana que vem, já que é o nosso Happy Hour. Tá? Então, pega aquele vinhozinho básico lá na geladeira que está guardado lá já tem um tempinho, pega um petisco e vem bater um papo com a gente sobre desafios da economia de projetos. Eu vou mediar junto com o GP desse projeto, mas na verdade não vou mediar, nós vamos fazer a introdução desse projeto lá no dia, que é no próximo dia 16, na próxima quinta-feira, e aí nós vamos fazer no formato fishbowl, que é aquele formato de aquário, onde todo mundo vai poder opinar, todo mundo vai ter um tempinho ali para dar a sua opinião, para comentar um assunto, a gente vai colocar o assunto em pauta, e aí cada um assume o protagonismo e vai bater um papo legal sobre desafios da economia de projetos. Ok? Então, tá aí o convite para vocês, próxima quinta-feira. Entra no Simpla do PMI, www.simpla.com.br/PMIGO e faz a sua inscrição. Nelson, eu não vou me arriscar, em hipótese alguma, te apresentar. Eu vou deixar esse papel para você. Você melhor do que você para se apresentar não tem, né? Então, o papo é seu. Eu quero pedir duas coisas antes da gente eu passar a bola para o Nelson. Primeiro, na lista de participantes que vocês têm aí, tem alguns nomes que eles aparecem com o nome da empresa, alguma coisa assim. Eu queria que, por favor, vocês se identificassem, aqueles que não está muito claro, porque a gente vai fazer um check-in para depois emitir um certificado para vocês. Então, se identifiquem lá. Quem já tiver o nome correto lá, beleza, tranquilo. Quem não tiver, se identifique no chat, por favor, para ficar mais fácil. E segundo, a gente deixa as perguntas lá para o final
e a gente vai monitorando aqui e o Nelson responde lá no finalzinho, ok? Nelson, a palavra é sua. Eu vou compartilhar a minha tela aqui e aí o papo é contigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vocês me ouvem? Estamos te ouvindo. Que legal. Obrigado. Antes de mais nada, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês hoje. É um prazer imenso meu. Eu estou, né, hoje presidente do PMI, do capítulo São Paulo. Nós temos um desafio tão grande quanto os outros capítulos de trazer valor para a nossa comunidade, né? E eu queria trazer um tema aqui hoje para vocês que é bem interessante. Apesar de todas as sopas e letrinhas que a gente tem na nossa certificação, do conhecimento técnico que a gente tem para gerenciar projetos ou mesmo para liderar projetos, né? Tem algumas coisas que, na minha percepção, às vezes faltam um pouco para nós, né? E eu não vou assumir aqui porque eu sei que tem ótimos líderes aqui e ótimos profissionais. Mas é importante eu passar isso para vocês, porque eu aprendi isso como voluntário também. A gente, quando atua como voluntário, a gente está muito focado, né, nas mesmas crenças, nos mesmos valores. Então, quando eu resolvi fazer esta apresentação, foi exatamente trazer um pouco desse conhecimento, né? Depois eu vou passar algumas dicas para vocês aqui, do que é isso, né? Do que é liderança e propósito, né? Como é que eu tenho a minha jornada rumo a esse propósito? E é muito importante aqui que vocês entendam o seguinte, não é bala de prata. Não existe bala de prata nesse segmento. A gente tem que trabalhar dentro de uma linha de tempo para que a gente chegue lá na frente e consiga trazer valor. Então, antes da gente começar, eu queria passar para vocês uma coisa que eu acho muito bacana para a gente bater um papinho aqui, ó. Eu queria que vocês entrassem agora no Menti, e eu vou passar para vocês um código, eu vou colocar minha telinha aqui, ó, e queria que vocês dessem uma olhada nisso aqui, quer ver? Entrem aí no Menti, coloque o código 95170, enquanto eu compartilho a minha tela aqui, e passo para vocês, deixa eu colocar ela aqui, pronto, vocês vão ver daqui a pouquinho. Deixa eu tentar aqui de novo, só um instantinho, por favor. Achei, prontinho, agora vai. Estão vendo a minha tela? Então, né? Estamos vendo a tela do PowerPoint mesmo. Tá, espera um pouquinho só. Deixa eu fazer de novo aqui. Só um instantinho que agora tivemos um problema técnico. Rapidinho aqui. Vamos colocar aqui no Menti de novo. Sumiu, né? Isso, agora está no Menti. Legal. Dá uma olhadinha nessa mensagem aqui, por favor. Entre com esse código aqui e responda essa pergunta para mim. Eu queria entender de vocês aqui um pouquinho qual que é a visão que vocês têm aqui. Vocês estão vendo o código? Sim. 95170. Legal, bacana. Legal. Que interessante, né? Isso aqui chama nuvem de palavras, para quem não conhece, tá? Eu recomendo que vocês utilizem bastante isso quando vocês tiverem que fazer uma reunião de kickoff, uma brincadeira bacana, ou alguma apresentação. Por quê? Porque aqui já te dá um norte da expectativa do seu público-alvo e te ajuda depois na conversa com o seu público, tá? Olha que interessante aqui as palavras que estão trazendo, né? Motivação, comunicação eficiente, engajamento, agilidade, comprometimento. Muito bacana, muito bacana. Esse é um grande desafio que nós temos, né? Duas palavrinhas que estão crescendo aí, né? Engajamento, comprometimento e comunicação.
Esse é o nosso desafio hoje. Como é que a gente cria esse engajamento, como é que a gente cria este comprometimento junto à nossa equipe, junto ao serviço que a gente está executando. E o que eu vou conversar com vocês aqui não é só para projeto não, tá? Isso aqui também serve quando você quiser, por exemplo, fazer com que a sua equipe tenha uma percepção grande de comprometimento com o serviço que você está prestando, que é um trabalho, inclusive, que eu recomendo, inclusive, para todos vocês, utilize ou na sua casa ou com seus colegas, mas é um trabalho longo, não é um trabalho do dia para a noite. Deixa eu virar aqui a apresentação novamente, e eu vou colocar meu PowerPoint agora para vocês, para a gente começar a falar um pouquinho sobre isso. Só um instante, por favor. Vocês estão vendo a minha apresentação agora? Não, ainda Não? não. Agora vocês estão, né? Ainda não? Deixa eu fazer de novo. Prontinho, agora vocês estão, certo? Uhum. Legal. Vamos falar um pouco sobre isso. Do que eu estou falando, né? Eu estou falando o seguinte, nós, como os líderes, nós temos alguns desafios na nossa organização, inclusive, principalmente no processo decisório. Eu não sei quanto a vocês, mas a minha experiência me diz que a gente sempre está aqui num conflito, né? Entre responsabilização, excelência, autonomia, ou cooperação, sintonia e coordenação. Esse é um dos grandes desafios que nós, como gerentes de projetos e profissionais do setor de serviços, temos hoje em dia. Eu vou assumir aqui uma responsabilidade, vou tomar a decisão sozinha, ou vou procurar cooperar com a equipe? Eu vou trabalhar com excelência ou vou procurar uma sintonia com a minha equipe? Eu vou querer autonomia ou vou querer coordenar? Então, a gente tem aqui, hoje em dia, vocês vão perceber que nós temos sempre essa divisão do lado esquerdo com o lado direito. E isso é um conflito que nós temos. Eu acabei de sair agora de uma reunião de 1h30 em que a gente não decidiu nada. E por que a gente não decidiu nada? Porque nós estávamos buscando a cooperação, a sintonia e a coordenação. Só que do outro lado, se o barco está afundando, você não pode correr muito para o lado direito aqui de procurar tudo isso, porque às vezes não dá tempo. Às vezes não dá tempo de você fazer isso. Então, qual é o desafio? É nós buscarmos aqui um equilíbrio ou é a gente sempre procurar para o lado direito? Esse é o nosso desafio. E aqui tem um ponto que eu acho que é importante. Olha esse pouquinho esse slide aqui. Do que eu falo, né? Imagina que vamos falar de um jogo de futebol, né? Então a zaga lá está subindo para o ataque, ela tem chance de 50% de marcar um gol e empatar a partida, porque o teu time está perdendo de 1-0. Legal? Então, 50% de chance de subir para o ataque e marcar um gol. Mas a chance do outro time marcar no contra-ataque é de 50%. Então, você pode perder por 2, o que dá na mesma. Então, se perder, vale 0 pontos e empatar, vale 1 ponto. Agora, pensa bem. Se o time ir para o ataque, a recompensa é de 50%, isso é bom. Então, eu posso ir lá na frente e tentar marcar um gol e empatar a partida. Só que os jogadores da zaga de vocês, eles têm o quê? Um incentivo diferente. Para eles não querem marcar gol. Né? Para eles, o indicador deles é o inverso. Cada gol marcado contra o seu próprio time conta como -1. Então, eles têm 50% de chances aqui de tomar um gol também. Como é que fica? Será que eu vou para frente? Assumo o risco ou vou tomar um gol e vou perder um ponto? Do que eu estou falando aqui, né? Se você pensar um pouco nesse slide aqui, você vai falar o seguinte, poxa, é como premiar as pessoas para fazer a coisa errada, né? E punir para fazer a coisa certa. Pô, o time precisa ganhar. Porque se ele não ganhar ou se ele não empatar, acabou o time. Só que a zaga tem uma recompensa diferente. Isso acontece na empresa que a gente trabalha hoje em dia. Às vezes a sua equipe, ela tem uma meta, vamos dizer assim, diferente do que o teu time tem, e aí você começa a ter problemas. Vou dar um exemplo. Às vezes você tem uma métrica pessoal na sua empresa. Você tem uma métrica para atingir um determinado objetivo,
o teu departamento tem uma métrica para atingir determinado objetivo, que às vezes ela é diferente da métrica do outro departamento. E não sei se vocês já passaram por isso, acaba acontecendo o seguinte, acaba acontecendo o que a gente chama de silos. Cada um pensa na sua métrica. E o mais maluco disso, não, pera um pouco, Nelson, não é bem assim. Meu time tem uma métrica que é para a equipe inteira. Legal, que bacana. Só que vocês já perceberam que às vezes naquele time que tem uma métrica para atingir um determinado objetivo, tem um funcionário lá, um colega de trabalho, que é muito bom, e ele leva o time nas costas. Como é que ele vai se sentir nesse momento? Levando o time nas costas, ajudando a equipe a atingir o objetivo. Ele vai começar a pensar, peraí, eu estou levando o time nas costas, por que eu tenho que fazer isso? Ele sai da empresa. Então, esse é o problema das métricas, né? Quando você tem uma métrica para a equipe, tem sempre alguém que leva o time nas costas. Isso é uma realidade. Quando você não tem uma métrica para a equipe, tem métricas individuais, cada um pensa no seu. Então, é muito complicado você balancear as métricas. E eu não estou dizendo que nós não temos que ter indicadores de desempenho. Eu tenho uma equipe hoje de 70 profissionais, sendo que 30 são gerentes de projetos, se eu não me engano, e 40 são planejadores, e que eles têm métricas individuais, ok? Métricas de desempenho individuais, e temos uma métrica da equipe. Mas veja, esta composição é importante? Só que aquela velha história, né? Você recebe o que você mede, certo? Se você tem muita métrica, você pode estar no voo cego. E se você não tem métrica nenhuma, você pode estar cego no voo. Então, é muito importante que a gente pensar em outra maneira de fazer isso acontecer, que não é só métrica. Por isso que eu falo muito, né, que a empresa que a gente está, normalmente, né, você não é pago para fazer o seu trabalho, você é pago para fazer o seu papel. Será que isso é suficiente? Eu acho que essa reflexão que a gente precisa começar a fazer, né? Entender esse descompasso. Isso acontece muito hoje. O que acontece quando você tem esse problema? Qual é o problema disso? O problema disso é esse slide que eu vou mostrar para vocês agora. Ó. Primeiro, descomprometimento. Quando a gente tem métricas de equipe ou métricas individuais, ou a métrica das duas, as pessoas começam a perseguir aquelas métricas. E quem não tem muita habilidade para seguir essa métrica, ela cria um descomprometimento com o projeto. Por isso que a gente tem muita dificuldade, às vezes, em engajar a equipe no projeto, por causa do descomprometimento. E, normalmente, isto pode ocorrer em função de métricas ou em função de objetivos que a gente impõe para a equipe. Outro ponto muito importante é desinformação. E aqui é fundamental vocês entenderem o seguinte, desinformação acontece quando você tem um profissional da sua equipe trabalhando num pedacinho do projeto. E ele não tem a mínima ideia do que está acontecendo com o restante. Isso é complicado. Outro ponto, desorganização. Eu não sei quanto a vocês, mas tem muita empresa desorganizada que afeta o nosso projeto, mas a gente não pode se vitimar. E eu vou entrar no detalhe de cada um desses pontos aqui com vocês. E com tudo isso acontece, cria o quê? Aquela desilusão. Poxa, cara, não era isso que eu queria, eu estou meio chateado com esse projeto, não estou muito afim de trabalhar mais nesse projeto. E olha que interessante isso aqui. Descomprometimento, né? Esse slide aqui é um slide que me preocupa bastante, e se vocês lerem essa estatística, é de 2013. Percebam o seguinte, nós devemos ter aqui hoje mais ou menos umas 50 ou 60 pessoas nesta live, né? Se a gente olha estatisticamente este grupo de pessoas, eu poderia dizer o seguinte, 30 pessoas desta live estão comprometidas com esta apresentação, fazendo um comparativo aqui com comprometimento, tá? 50% é aquele famoso profissional chuchu, né? Não tem gosto de nada, nem apoia nem desapoia. 20% é ativamente descomprometido, que é o que a gente chama de maçã podre. Isso é descomprometimento. E nesse relatório, que foi feito pelo State of American
Workplace Report, com 13 milhões de empresas nos Estados Unidos, apontou um custo de 500 bi. Mas aí eu comecei a ficar curioso, eu falei, poxa, mas, cara, é muita gente, né, descomprometida. Né? Só se de cada 10 pessoas da minha equipe, 3 vão dar o sangue, 5 não estão nem aí e 2 vão me detonar, será que isso não mudou? Aí eu comecei a pensar, eu fui atrás de informação para entender se o cenário mudou de 2013 para cá. Olha aqui do lado direito. Quando você começa a olhar a variação de 2013 até 2016, você percebe o seguinte, meu, não mudou nada, é só uma variação matemática. Hoje em dia, 33% das pessoas são comprometidas, 51% estão lá por causa do salário e 16% não estão engajadas. Aqui nós temos um problema. Como é que eu engajo minha equipe com isso? Mas eu coloquei métrica, eu dou aumento de salário, eu motivo as pessoas, mesmo assim nada mudou. Olha aqui. Como eu posso resolver? É isso que eu queria falar com vocês hoje. Outro ponto muito importante que eu falo muito é a desinformação. Veja, tem uma fábula que diz o seguinte, que um rei pediu para 6 cegos tatear o elefante. E cada um descreveu apenas aquilo que ele viu. Né? Um viu a perna, outro viu a orelha, outro viu a tromba. Nas empresas é a mesma coisa. As empresas hoje elas são lentas e desorganizadas. E o nosso papel como gerente de projetos é ajudar a equipe a ter a visão do todo. E aqui tem uma informação adicional para vocês, tá? Tem uma pesquisa do PMI de 2017 com CEOs de empresas. Eles dizem o seguinte: 75% dos CEOs entendem que nós, gerentes de projetos, deveríamos ter visão estratégica. E 85% entendem que nós deveríamos ter uma comunicação efetiva. Se você pegar essas duas variáveis, visão estratégica e comunicação efetiva, a mensagem é o seguinte: não adianta nada um gerente de projetos, um líder de projetos, ter visão estratégica se ele não desse essa informação para a equipe, se ele não explica para a equipe a visão do todo, se ele não fala para a equipe, olha, o teu pedacinho que você vai fazer aqui, ele tem um impacto nesta parte do projeto, que tem um impacto desse tamanho na organização, que vai causar um benefício para a empresa. Então, o nosso papel é dar esta visão do todo. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho muito importante. Então, a desinformação aqui, ela causa esse tipo de desconforto na equipe. E aqui tem um outro ponto que é importante também, é a desorganização. Nós temos um problema muito sério com isso hoje, por quê? Porque foi o que eu falei, os indivíduos têm metas individuais e os departamentos também. Ou então, metas por bônus coletivo. O que acontece aqui? Quando você tem uma meta individual ou uma meta por bônus coletivo, é aquilo que eu falei, tem alguém que vai levar o time nas costas quando é uma meta por departamento. E se é individual, ele vai olhar só para o lado dele. Aqui é uma reflexão que a gente tem que fazer. Será que a gente está trabalhando certo com isso? Será que é assim que a gente tem que trabalhar? O segundo ponto é a desilusão. E aqui é uma lição para todo mundo. Eu chamo isso de paradoxo do poder. Por que eu chamo isso de paradoxo do poder? Quando nós somos um funcionário, estamos numa estrutura, nós temos aqui características de ter trabalhado muito bem, de ter feito um trabalho sensacional, e a empresa fala, vou promover você. Ah, ela vai promover por quê? Porque ela performou muito bem. Legal. Performou muito bem, né? Desempenhou bem o papel, vai ser promovida. E quando ela é promovida, ela foi promovida por quê? Porque a empresa confia nela, porque ela tem capacidade de execução, porque ela tem comunicação empática. E muitos das pessoas, quando são promovidas e se tornam líderes, ou gerentes de área, ou coordenadores de setor, estas 3 habilidades ele esquece. A gente acaba sacrificando. E por que a gente sacrifica? Lembra das metas? Lembra dos objetivos do seu departamento, dos objetivos individuais? Ele sacrifica em detrimento disso. E aí você começa a ter problemas. Muitas das pessoas começam a falar, poxa, o cara era um ótimo profissional, agora que subiu, o poder chegou na cabeça dele, ele passa por cima de todo mundo. Eu não vou defender, tá?
Mas o grande problema aqui é exatamente essas 3 características. Ele tinha tudo isso quando era um profissional, né, vamos dizer assim, que estava abaixo de uma hierarquia. Agora, quando ele se tornou líder, ele esqueceu dessas habilidades. Isso é ruim, porque cria uma desilusão na equipe e você perde a mão da equipe. Então, esse é um outro problema muito sério. Então, o meu convite para vocês é vocês sempre pensarem, né, como líderes de projetos, no ambiente organizacional que vocês estão inseridos. Eu vou explicar o porquê que isso é importante lá na frente. Então, sempre pense no ambiente organizacional. Entendam como é o ambiente organizacional e o contexto do seu trabalho, de forma que, pelo menos, você entenda como as métricas, como os bônus são definidos na equipe, como é feito aqui a política por trás desse processo, né? Entenda as habilidades que você necessita ter para liderar rumo a um sonho maior. Entenda também quais são as ferramentas de motivação que você precisa para chegar lá. A cultura da equipe que você quer montar, e eu vou explicar o porquê que essas variáveis são importantes. E integridade, fundamental. Integridade é aquilo que é mais ou menos o seguinte: faça aquilo que você fala, né? Mantenha a sua palavra. Bom, antes da gente começar, eu queria convidar de novo vocês, né, para entrar no Menti, e eu vou abrir aqui a minha tela do Menti e vou fazer uma outra pergunta para vocês, tá bom? Só um instantinho, por favor. Vou colocar aqui a pergunta agora, tá? Só um instantinho, eu vou colocar aqui e a gente vai ver essa perguntinha aqui que eu queria fazer para vocês. Vamos carregar aqui a segunda pergunta. Como é que vocês engajariam a equipe de projetos de vocês? Como é que vocês fariam isso? Esse é o código, tá? 247146. Estão vendo a minha tela? Legal. Verdade. Transparência é um ponto fundamental. Concordo. Essa troca é muito importante, né? A gente está aqui com um grupo de quase um pouco mais de 70 pessoas. É importante que todos tenham esta visão, até para poder ajudá-los também a utilizar algumas características que a gente está falando aqui, né? Olha que bacana, walk the talk, confiança, autonomia, propósito, né? Dando feedbacks. É por aí mesmo o caminho. Bacana, bacana. Deixa eu contar para vocês, então, como é que a gente pode fazer isso. Deixa eu voltar para a minha apresentação, tá? Vamos lá. Na realidade, a gente vai falar aqui de propósito. E propósito não tem uma ferramenta específica para ser feito, mas é uma jornada, né? É um caminho que nós, como líderes, devemos seguir. Eu coloquei esta pista aqui porque é exatamente isso. É uma jornada, é um caminho. E esse caminho, ele é feito aqui de vários passos. Só que antes de eu falar de jornada, eu tenho 3 recomendações para vocês, tá? Que eu acho que é muito importante. Primeiro é o seguinte: você vai sempre e sempre será constantemente avaliado e julgado por suas falas, por suas ações, né? Que deveriam corresponder ao seu discurso. Traduzindo, você é vitrine. Então, isso é muito importante, porque você vai sempre ser questionado sobre isso. E isso também, tá?
pode ocorrer por falha de comunicação ou interpretação do jeito que você falou. Então, essa é a primeira lição que vocês têm que ter como líderes. Aquilo que você fala, você vai ter que fazer. Isso é o que eu chamo de integridade. E a tua equipe, tem lá 5, 10, 15 pessoas, vai sempre olhar para você e vai entender, poxa, ele fala isso, ele está fazendo isso. E você tem que tomar muito cuidado com isso, porque você é vitrine e você é exemplo. Essa é a primeira recomendação que eu queria te dar. Outra recomendação, né, é speak up. O que é speak up? Normalmente, nas empresas, em função da hierarquia, a gente às vezes tem muito receio de falar com um nível hierárquico maior. Nossa, eu não vou falar com o diretor, porque o cara está muito ocupado. Não, eu sou um funcionário aqui, um analista, o meu gerente de projeto é muito ocupado, eu não vou falar com ele. Nós, líderes, temos que incentivar esse speak-up. Temos que incentivar a transparência e conversa aberta e franca. Isso é fundamental, porque pessoas, né, a falar abertamente. Por quê? Há uma tendência natural da equipe não falar o que pensa, porque tem medo, ou tem receio, ou tem que respeitar a hierarquia. E não é isso que nós queremos. Nós temos que encorajar as pessoas a falar. Nelson, travada, deu uma travadinha. Só um instantinho. Voltou? Voltou. Volta 10 segundinhos só, igual a Netflix. Volta só 10 segundinhos atrás aí e continua. Tá legal. Vamos lá. Speak up, né? Fale abertamente com a sua equipe. Encoraje a sua equipe a ser honesta e transparente com você. É muito importante, porque normalmente a equipe não faz isso porque tem receio da hierarquia ou receio que você está muito ocupado. Vou traduzir aqui. Lembra daquele mote que a gente usa muito em Scrum? Líder, servidor, não é só remover obstáculo. Chame as pessoas para conversar, conversem com elas, independente do nível hierárquico que você está. E fale abertamente. Não é bate-papo, não, é perguntar, escuta, como é que eu estou indo? Estou fazendo um trabalho bom? Não estou? A gente precisa disso. Nelson, está ouvindo a gente? Deu uma travadinha novamente. Está me ouvindo? Voltou agora. Tá difícil, né? 10 segundinhos voltando aí de novo. Legal. Para que a gente faça esta jornada, é importante você seguir esses passos. Então, para a gente fazer a nossa jornada rumo ao propósito, nós temos que seguir esses 7 passos aqui. E realmente uma jornada leva tempo. Não é hoje, começa hoje, amanhã está pronto. Leva tempo, porque são habilidades que nós temos que adquirir. E esses passos vai te ajudar a criar aqui, tá? Esse sentimento de propósito para a equipe. O primeiro ponto que é muito importante, que é o que eu chamo de cultura. Olha meu barquinho andando aqui. O que é cultura, né? A cultura que você quer trazer para a sua equipe. E ela tem que se basear aqui em 4 pilares, né? Essa cultura do propósito. Primeiro pilar, consenso, né? Que é o grau de concordância que a equipe tem com relação aos valores da empresa. Lembra aquela plaquinha que tem na empresa? Missão, valores, é aquilo. Vocês, como líderes, vocês precisam trazer a equipe e falar: equipe, esses são os valores da empresa, esses são os valores da nossa equipe de projeto. Vamos criar esses valores. Valor é fundamental para que você consiga chegar ao propósito. Então, o primeiro passo é consenso, a equipe acordar quanto aos valores. Segundo passo, né, é intensidade, né? Você tem que sempre e frequentemente sustentar esses valores frente à equipe. Lembra, é um processo de educação, leva tempo. Terceiro passo é conteúdo. As suas atitudes, a maneira como você trata a equipe, tem que refletir esses valores. Senão não vai conseguir chegar ao propósito. Tá claro para vocês? E o último passo, né? Eu chamo isso de adaptabilidade, né? Vejam,
Nós trabalhamos num ambiente extremamente variável na empresa. Então, tem normas, né? Tem facilidades também na empresa e você precisa se adaptar rapidamente à cultura da empresa, a essas normas, sempre respeitando os valores, de forma que você crie essa cultura na tua equipe. Ah, Nelson, mas a minha empresa não tem valores, a minha empresa não tem esta missão de propósito. E qual é o problema? Crie esse sentimento de valores na sua equipe. Isso é super importante. Então, depois que você cria aqui, começa a trabalhar o sentimento de valores com a sua equipe, começa a fazer esse trabalho com eles, o que é importante depois? É você ser protagonista, né? Protagonista significa o seguinte, é a habilidade que você deve ter, tá? Para escolher uma resposta própria a determinada situação. É focar nos aspectos da realidade sobre o que você quer executar, né? É você assumir, né, o personagem principal e fazer acontecer. Às vezes tem uma empresa que vira para você e fala assim, pô, quem quer pegar esse projeto difícil? Bata no peito e pegue. Assuma esse protagonismo. Protagonismo respeitando a cultura. Veja, se você definiu a cultura com a tua equipe e os valores, o teu papel agora é ser protagonista desses valores e fazer acontecer. Você precisa assumir essa responsabilidade. Você não pode se esconder. E você vai errar. É natural. Mas você tomou a iniciativa. Essa palavra ela é muito forte hoje em dia, porque você não vai ter sucesso em todas as situações, mas você também precisa assumir essa responsabilidade, inclusive nos casos de insucesso. Isso é super importante, porque lembrem, você está numa posição de liderança, você quer trazer valores para a sua equipe, então você é que tem que ser o protagonista e fazer com que isto aconteça. Segundo ponto aqui, que é importantíssimo também, é o que eu chamo de colaboração. Né? Vamos fazer o barquinho andar aqui? Olha só. Aqui é muito importante, porque tem um ponto aqui que às vezes me incomoda um pouco, mas eu queria compartilhar com você. Imagina que tem duas pessoas, né, com pontos de vista divergentes em discussão, né? E as duas querem vencer, né? As duas querem vencer e querem provar, né, o seu ponto de vista. Bom, estão em conflito, não estão? Qual que é o nosso papel como líderes de projeto? É ajudá-los a resolver isso de forma colaborativa. Deixe eles tentarem resolver entre eles, sem a presença do líder. Deixe eles discutirem isso. Eles têm que ter esse tempo. Depois, elas têm que partir para uma resolução, sempre levando em conta aqueles valores e a integridade da equipe. Se eles não buscarem aqui um consenso, uma decisão contra esta discussão, aí sim, né, o líder de projetos tem que entrar nessa discussão e ajudar a resolver. Mas veja o que eu falei aqui. Eu disse o seguinte, você não tem que entrar na primeira, você tem que ajudar eles a resolver. Por quê? Porque uma das pilares fundamentais para a equipe ter propósito é a colaboração. Se toda hora você participar de uma discussão e tentar resolver um conflito sem dar a oportunidade deles colaborativamente resolverem o problema, você não vai conseguir atingir a sua jornada do propósito. Então você precisa ajudá-los a terem este crescimento de forma que eles consigam atingir esse objetivo. Na realidade, o que você está fazendo aqui é educá-los a trabalharem colaborativamente no momento de conflito. Então, eu falei da cultura, falei do protagonismo, falei da colaboração, e agora o principal, né, que também é muito importante, integridade. Se você definiu os valores para a sua equipe, se você é protagonista, você precisa agora demonstrar para a equipe a integridade. Isso é muito complicado. Por quê?
Porque quando as pessoas não conseguem contar uma com a outra na manutenção desse compromisso, que é ser integridade, é impossível você ter planos de gerenciar um projeto. Vou dar um exemplo muito simples para você. Lembra que eu falei que você é vitrine? Imagina que você está na execução do projeto e você, gerente do projeto, cometeu um erro. Tá bom? Ah, legal. Nossa, cometi um erro. Você foi lá e baixo do tapete, escondeu o problema. Tá bom? A tua equipe viu. A tua equipe percebeu. Quando ela cometer o erro, o que ela vai fazer? A mesma coisa que você. Isso é integridade. Então, aqueles valores que eu falei lá no comecinho da cultura, você tem que exercer aqui. Ah, Nelson, mas tem pessoas, né, que têm esse problema de integridade. Legal, né? Legal. Vamos aqui resolver isso. Como é que a gente pode resolver? Primeira coisa, né? Você tem que passar sempre aquela mensagem para a equipe. Prometa apenas aquilo que você pode cumprir. Confiança, fundamental. Agora, se algum membro da equipe, ou mesmo uma outra pessoa do seu setor, teve um problema de quebra de valores e quebra de integridade, você tem que fazer 5 coisas aqui. Primeiro, feedback, né? Chama a pessoa, defina claramente para ela a sua intenção em função daquela quebra de integridade. Defina claramente, olha, estou aqui para conversar com você, porque foi prometido isso, você se comprometeu e você não cumpriu. Ou porque tinha um problema aqui, você colocou embaixo da mesa. Então você tem que definir claramente qual é o propósito daquela quebra de integridade, explicar para ela o que aconteceu. Segundo ponto, né? Você tem que estabelecer com ela aqui uma meta, né? Olha, vamos aqui fazer juntos. Eu falei lá atrás que um dos valores da equipe de projetos é transparência. Você não foi transparente com o cliente. Então aqui eu quero saber como nós vamos trabalhar juntos aqui para que a gente consiga cumprir com esse compromisso, que é voltar a ser transparente. Depois, você tem que fazer isso e conferir se a pessoa entendeu. Aí você estabelece com ela, né, esse compromisso. Ela entendeu? Entendeu. Aí você pega e explica para ela o seguinte, agora você me conta aqui qual foi o problema. Por que é importante fazer isso? Se você definiu para ela que transparência era importante, que o propósito era esse, que a descrição era essa, e que agora você quer que ela explique para você, você está praticamente confrontando aqui aquela falta de transparência dela contra o que você realmente precisa, que é transparência. E aí você negocia novamente com ela este compromisso. Olha, vamos fazer aqui um compromisso entre eu e você? Vamos ser muito transparentes com o nosso cliente? E aí você tem que ficar de olho para ver se ela aprendeu. Beleza? Outro ponto mais complicado agora, né, nessa nossa jornada, cultura, protagonismo e integridade, esse é um dos mais difíceis, que eu acho que todos nós sofremos com algumas coisas sobre isso, é o ego. Todos nós temos ego, né? Todos nós, né? A gente conversa bastante, a gente tem ego. E ego é você superar a si mesmo, é um desafio mais longo. Eu acho que um dos principais sabotadores, né, do caminho do líder é o medo de admitir que nós não somos perfeitos. E quando a gente não admite, a gente fica naquele padrão defensivo-agressivo. O que é isso? Ah, eu não fiz isso porque você não me mandou. Ah, eu sei mais do que você porque eu entreguei desse jeito. A gente começa a terceirizar, né, essa culpa. E isso é um problema muito sério nos nossos líderes. Nós precisamos trabalhar o nosso ego. Então, quando a gente tem esse padrão defensivo-agressivo, como é que você faz para resolver este problema de ego que todo mundo tem? E aqui cada um, né, com a sua reflexão, correto? Você precisa começar a refletir. Primeira coisa que você tem que refletir é o seguinte: repara naqueles momentos que você teve esse padrão, né, defensivo-agressivo. Procure entender qual foi o gatilho que disparou isso em você, que te deixou com esse padrão desse defensivo-agressivo. E aí, entendendo o gatilho, né, da próxima vez, em vez de você
procurar reagir, procura perceber, né, esse tipo de comportamento e cria alguma habilidade aqui que evite com que você tenha esse comportamento de padrão agressivo, defensivo. E se você perceber que alguém da sua equipe também tem esse comportamento, pratique a escuta empática. Procure entender, né, o tipo de vulnerabilidade que ele teve, que levou ele a essa reação defensiva agressiva. E aí, procura pegar este comportamento e lembra lá dos valores, né? Porque você vai precisar aqui linkar esses valores que você definiu junto com o seu ego. Porque se você foi transparente, você está lá com o teu presidente, você não foi transparente, você tem que refletir, poxa, eu não fui transparente com o meu presidente porque eu tenho medo de errar e ele ia me dar bronca. Bom, então, o teu medo aqui da falta de transparência era porque você tinha medo de errar. Então, isso é muito importante. Então, é importante você colocar esses sentimentos para a sua equipe, para que eles percebam, né, que você está com o ego baixo, você não tem esse ego. Isso é importante para a equipe entender como é que você chega nessa jornada. Bom, seguindo a nossa jornada, eu queria falar um pouquinho aqui, né, do legado, né? Legado, pessoal, é uma coisa muito bacana. Legado é aquilo que você gostaria de levar para a sua equipe como algo que você vai levar para a vida inteira, né? É aquilo que você fala para a equipe, poxa, equipe, imagina que bacana a gente deixar a nossa marca aqui, né? Qual é o legado que vocês querem deixar para aquele projeto que vocês vão entregar para a empresa? Qual é o reconhecimento que a empresa vai ter? Vai falar assim, nossa, aquele cara que estava aqui há 2 anos atrás deixou um legado sensacional para nós. É esta proposta que vocês têm que passar para a equipe. A equipe precisa criar esse sentimento de legado, né? Vocês têm que ter esta frase, né? É aquela frase que resume você. Se você pega as frases de vários autores, vários políticos ou pessoas famosas, todas elas têm uma frase que define o legado. Né? Por exemplo, Peter Drucker dizia o seguinte, olha, a estratégia, né, ela é comida pela empresa no café da manhã. Por quê? Cultura, isso é legado. Então, qual é o legado que a equipe de vocês quer deixar? O legado é fundamental, porque quando vocês conversarem com a equipe e motivar a equipe, vocês têm que falar quais são os nossos valores, quais são os nossos legados, o que nós queremos. E aqui tem uma outra coisa muito legal, que eu gosto muito, são vocês, né? Vocês têm que ter aquele papel que eu chamo de herói, né? Tem um livro muito legal do Robert Thomas, chamado Crucibles of Leadership, é da Harvard Business Review, tá? Ele nos ensina como é que você energiza, impulsiona as pessoas a atingir algo extraordinário, né? E para atingir algo extraordinário, ele diz que um herói, né, que é um líder, ele precisa de 4 coisas. Primeiro, ele precisa ter a capacidade de envolver os outros em um propósito compartilhado. E esta capacidade, ela passa pela cultura, por ser protagonista, por trabalhar junto, por demonstrar o que fala e como age. Não pode ter ego, sair daquele processo de defensivo, agressivo e tem que passar um sentimento de legado para a equipe. Então, essa primeira característica ela é fundamental. A segunda característica que ele fala é a nossa capacidade de conversar, a entoação de voz. Por mais que a gente não goste, a entonação de voz, né, é importantíssima para que você consiga agregar as pessoas. As pessoas têm que perceber que a tua voz é uma voz firme e que tem uma forte energia por trás dela. Terceiro ponto é integridade, que eu acabei de falar isso com vocês quando eu falei sobre cultura e integridade. Você precisa ter essa entonação de voz, você precisa ser protagonista e trazer esta cultura para a equipe. E o último ponto que eu chamo isso que é a capacidade adaptativa. Turma,
Nós estamos num meio que é muito volátil e nós temos que ter a capacidade de se adaptar à situação que a gente está enfrentando. Só hoje, por exemplo, no mesmo projeto, eu tive que me adaptar 4 vezes. E é natural. Isso é muito forte. Então, vocês têm que ter esse protagonismo e não sair como heróis. Não é isso a frase que eu quero dizer. É que vocês têm que envolver a equipe e agregá-las de forma adaptativa sempre para que elas cheguem lá. E aí, né, é o nosso propósito. E o propósito aqui é um ponto que eu gosto muito de uma frase que eu vou citar para vocês aqui, que é de um livrinho chamado O Pequeno Príncipe, né, do Antoine de Saint-Exupéry. Para você chegar em propósito, você precisa passar por toda essa jornada. Mas tem uma frase que ele fala o seguinte, eu adaptei, tá? Olha que legal. Se você tem um projeto para construir um barco, não construa sua equipe em torno de atividades, cronograma, materiais como madeira e corda. Não façam isso. Vocês têm que chegar para a equipe e falar o seguinte, vocês precisam ensiná-las a desejar a imensidão infinita do oceano. Então não é, vamos construir um barco. Você tem que chegar para a equipe e falar, quem quer velejar comigo no alto mar? Esse que é o propósito. E para fazer isso, você precisa passar valores para a equipe, você tem que ser protagonista com a equipe, você tem que trabalhar com colaboração, com integridade, você tem que trabalhar o seu ego, você tem que deixar um legado, né? Eu vou usar uma frase forte aqui, tá? É aquela frase que a gente coloca na lápide, né? Você tem que ser um herói porque você precisa agregar as pessoas em torno de um propósito melhor, trazer as pessoas para conhecer a imensidão do oceano. Só assim você consegue trazer a equipe rumo ao propósito. E eu queria deixar para vocês aqui um livro muito interessante que eu gosto muito, que eu queria compartilhar com vocês, chamado Valores e Propósito. É um livro bem interessante, que eu vou passar para vocês, tá? Que eu acho que vocês vão gostar demais desse livro. É do Frank Homer, onde ele conta um pouquinho como é que você atua aí com liderança e propósito, tá bom? Queria aqui abrir com vocês agora as perguntas, né? Para a gente bater um papo agora aqui com mais praticidade e a gente trocar ideia aqui nesse tempinho que a gente tem aqui. Vamos abrir aqui para as perguntas, é possível? É possível sim. Deixa eu te perguntar, você está conseguindo acessar aí? Quer que eu leia a pergunta? O que é mais? Fica a critério de vocês. Como é que você quer fazer? Então, eu vou fazer assim, eu vou ler a pergunta, que Tá aí bom. fica mais Te melhor. agradeço. Fica mais prático, né? Vou Uhum. começar pelo Arthur. Na verdade, eu acho que não é bem uma pergunta, não, mas o Arthur colocou o seguinte: um amigo foi selecionado para uma multinacional devido a uma resposta. Perguntaram: para que serve um lápis? A maioria disse riscar, pintar, desenhar, escrever. Ele foi o único que disse: serve para apontar, furar, coçar a cabeça, prender o cabelo, limpar a unha, tirar a catota do nariz, além de outras respostas ditas por outros candidatos. Então, assim, ele foi um pouco além, né, da resposta óbvia, né, vamos dizer assim. É bem isso mesmo, né? E tem a outra pergunta aqui, vamos lá. O Reginaldo está perguntando o seguinte: como criar uma sincronia de trabalho coordenada do analista de projeto com os líderes de projeto? Como criar uma sincronia de trabalho? Uma sincronia de trabalho coordenada do analista de projetos com os líderes do projeto. Então, se eu entendi a pergunta aqui, né, me parece que a gente tem aqui uma falta de conexão entre as duas equipes, né? Quando eu falei para vocês do propósito, né, criar uma sincronia coordenada para mim, tem duas escolas, né? A primeira é manda quem pode, obedece quem tem juízo, que não funciona mais, né? E a outra é o que eu falei para vocês. A sincronia ela só se dá, né, quando Reginaldo, é complicado essa, né? A sincronia só se dá, Reginaldo, quando a gente tem valores muito bem estabelecidos junto com a equipe lá atrás, né? E depois, se a gente tem os valores, se você atua como protagonista e você demonstra para a equipe
o objetivo futuro do que você quer, a própria equipe vai fazer esse sincronismo. Eu vou dar um exemplo muito prático para vocês, tá? Que nem isso eu falei agora aqui desse barco, né? Vamos conhecer a imensidão do oceano. Se você consegue incutir no sentimento das pessoas esse propósito maior, não de construir um barco, mas de gerar, conhecer a imensidão do oceano, a própria sincronia acontece. Quando você fala aqui dos voluntários, por exemplo, aqui do PMI, que estão todos aqui hoje, eles não estão aqui por salário. Eles não estão aqui por KPI, por objetivo. Eles estão aqui por um propósito maior, que é o quê? Cara, eu adoro o PMI, eu gosto de ser voluntário, esses são os nossos valores. E nós queremos crescer. Então, o sincronismo das atividades nesse momento é o de menos. Por quê? Eles querem a mesma coisa. Então, o que a gente precisa aqui é criar esse sentimento de propósito neles, seguindo aqueles passos que eu te passei. Bacana. Tem um comentário aqui do Marcelo, vou aproveitar, não é uma pergunta, é um comentário. Olá, gostaria de ajuda posteriormente, pois estou chegando agora no mundo do PMI. Seja bem-vindo, viu, Marcelo? E gostaria de algumas direções e ajuda para ser voluntário. Marcelo, anota aí contato@pmigo.org.br. A Poliana vai botar aí no chat, mas manda um e-mail para a gente que a gente vai trocando uma ideia aí, se você estiver aqui em Goiás, né? A pergunta do Henrique. O Henrique é um parceirão nosso aqui em Goiás. O Henrique está perguntando assim: qual a sua sugestão para promover engajamento num curto espaço de tempo, onde a sua liderança é indireta e autonomia sobre os recursos da equipe é baixa? Boa pergunta, Henrique. Gostei dessa pergunta. Essa pergunta é matadora, viu? Eu vou contar a minha experiência para você, tá bom? Eu trabalho numa estrutura matricial, tá? Então, eu tenho equipes em São Paulo, no Chile, na Argentina, no Peru e no Uruguai. Olha isso. Em época de pandemia. E as equipes trabalham em vários projetos. Então, tem um grupo de pessoas em cada projeto. A pergunta é, eu mando alguma coisa? Não, porra nenhuma. Muito claro. Como é que eu crio engajamento? O que eu estou fazendo diferente de forma indireta, tá? Eu fiz o seguinte. Eu faço uma reunião por mês com cada um dos meus funcionários, né? Mas você pode fazer isso num curto espaço de tempo, onde eu promovo aqui junto com eles, eu fiz uma reunião com cada um deles, tá? E entendo deles quais são os objetivos de carreira que eles têm, do ponto de vista profissional, e quais são os objetivos que eles têm interno dentro da empresa. E eu procuro, né, trabalhar indiretamente nestas características de forma que eles consigam atingir os objetivos deles. Veja, é indireto. Quando eu faço isso, eu crio aqui o que eu chamo de relação de confiança, porque eu estou lá para servir e ajudá-los. Quando eu crio esta relação de confiança, automaticamente, não é automaticamente, né, mas é uma maneira de dizer, eu consigo aqui motivá-los a atingir cada vez mais rápido os objetivos deles. Por quê? Eles estão trabalhando em outros projetos, com outras equipes, com outros diretores de projetos, outros diretores de operação, mas eu, como líder deles, que é quase que indireto, eles estão abaixo de mim na hierarquia, mas eles estão fora do meu controle, eu consigo criar esse senso, né, esse senso de pertencimento. E aí sim eu consigo motivá-los. Qual é o efeito positivo disso? Toda vez que eles têm um desafio, toda vez que eles têm um problema de motivação ou um desafio no projeto, eles me procuram para pedir ajuda. Então você acaba fazendo isso indiretamente. Então, no curto prazo, o que eu recomendo para você é sente com cada um da sua equipe, entenda as dores e desafios que cada um deles tem e ajude-os a superar isso. Numa segunda etapa, você começa a motivá-los em cima destas dores e desafios. Eu acho que vai emendar até a sua resposta aí, Nelson, com a pergunta do Túlio, né? Como engajar a equipe quando lidamos com propostas de projetos negadas pela alta gestão, empresa de cultura conservadora? É uma pergunta bem complexa, né? Veja, eu vou dar uma resposta dura para você, mas eu entendo, né? Se a empresa negou o projeto é porque não está na estratégia dela ou porque ela não tem estratégia nenhuma e negou o projeto do mesmo jeito, né?
Eu acho que aqui a gente tem que trazer isso como desafio. Eu traria isso de volta para a equipe de uma forma diferente. Pessoal, olha o seguinte, o desafio que a empresa quer é outro. Eles não querem esse projeto. Vamos aqui utilizar, vamos entender o que a empresa quer, né? Vamos supor, a empresa negou o projeto porque muito provavelmente não é importante. Então, o que é importante para a empresa? Eu acho que é aqui que eu acho que a gente precisa ter uma visão mais estratégica, entender o que é importante, trazer para a equipe e falar, pessoal, o desafio da empresa são esses aqui. Como é que a gente pode fazer desse limão uma limonada? O que eu falo aqui? Não é meio copo vazio, é meio copo cheio. Traga para a equipe como um desafio para eles. Desafie a equipe. Falou, pessoal, a equipe, a empresa aqui, ela negou o projeto porque ela entende que o nosso desafio é este aqui. Vamos correr atrás desse desafio que a empresa quer? Porque se a gente não for protagonista, a gente sempre vai falar: ah, a empresa negou o projeto, ah, o chefe não quer. Nós precisamos parar de ser vítima, de se colocar na posição de vítima. A gente tem que assumir a posição de protagonista e bater no peito e falar: vamos fazer diferente. O que a equipe pode fazer diferente aqui para que a gente consiga insistir com isso? Eu vou dar um exemplo para vocês. 2 anos atrás eu trouxe uma técnica para a empresa que eu trabalho. Assim, foi muito complicado, né? No começo foi difícil, não trouxe o engajamento que eu esperava, eu insisti e esse ano funcionou, trouxe esse engajamento. A gente tem que bater na pedra, né? É importante isso e trazer isso como um desafio e assumir o papel de protagonismo. Não se vitimize, tá? Seja protagonista. Bacana. Pessoal, eu vou dar seguimento aqui, eu vou fazer mais 3 perguntinhas que já está no radar aqui, aí a gente vai, para a gente não prolongar muito, a gente encerra. Qualquer outra dúvida, a gente vai conversando aí. Olha só, vocês têm meu e-mail aqui, você pode passar meu e-mail para eles, tá? Se eles quiserem, eles podem me escrever, não tem problema nenhum, tá bom? Tá na apresentação que eu vou mandar para vocês. Acho que a Poliana já tem, né? Tem sim. Até a minha xará aí, né, da versão feminina, a Ivana, ela está perguntando o seguinte. É uma pergunta que eu até imaginava que essa pergunta ia sair, viu, Nelson? Como fazer com a falta de comprometimento dessa nova geração, que não veste a camisa da empresa, com seus valores, missão e cultura, e que na maioria das vezes são os profissionais que nós mais contamos. Olha o choque de gerações aí. Né? Bacana. A minha equipe ela tem 8 pessoas de 24 anos e eu acho que umas 10 de 25, né? O que no caso da minha empresa eles procuram? Eles procuram crescimento, né? Eles são descomprometidos? Eu acho que não. Eu acho que não é isso. Eu acho que a nossa visão cultural é muito diferente da deles, né? A minha geração é aquela geração que vou dar o sangue para a empresa, entro às 9 e saio até a hora que precisar. Não é isso que eles estão buscando hoje. Essa geração ela está buscando propósito, né? E é isso que eu falo. Como é que você faz isso? Você precisa criar uma cultura de valores junto com eles. Se eles gostam, por exemplo, de fazer trabalho social, então você tem que ter esse viés de valores na sua equipe para que crie esse engajamento, senão você não vai criar. Muito provavelmente, os valores que hoje estão na sua equipe, e não estou acusando nada de ninguém aqui, só estou fazendo aqui uma crítica construtiva, tá bom? Esses valores que tem hoje não servem para a equipe. Então, o que eu faria? Chama a equipe e fala assim, equipe, vamos aqui colaborativamente. Esses são os valores da empresa. Eu gostaria que vocês todos aqui pusessem aqui nos post-its ou de forma virtual, né? Quais são os valores que promovem a motivação de vocês. Escute o que eles têm a dizer. Escute. E aí, esses valores que eles colocaram para vocês, assumam eles como verdadeiros. Porque aí sim você vai trazer o engajamento deles. Escute o que eles têm a dizer do ponto de vista de valores. O que eles querem. Só complementando essa questão de propósito mesmo, Opa. eu lido bastante com a geração, principalmente a geração Y, aí um pedacinho da geração Z, e eles querem propósito mesmo, realmente. O Osni está perguntando assim, como manter a equipe motivada quando o projeto já está atrasado e o prazo de entrega está extremamente apertado? Então, novamente, né? Qual é o propósito do seu projeto? Eu não conheço um projeto
que não está atrasado, que não está perdendo dinheiro, que não tem problema de risco. O que a gente faz normalmente aqui como gerente de projeto? A gente vai lá, né, e tenta recuperar, né? Bota o pessoal para trabalhar mais, joga milho no chão, pizza por baixo da porta e por aí vai. Eu acho que o nosso grande desafio como profissional é nós criarmos sentimento de valores de propósito. Por exemplo, se o projeto está atrasado, está com problema de grana ou prazo apertado, nós temos que criar aqui com eles um desafio. Qual é o propósito do projeto? Por exemplo, eu trabalhei numa empresa em que nós tínhamos que implementar uma infraestrutura de segurança para uma entidade de assistência médica. O projeto atrasado, pouca grana. E eu perguntei para a equipe, pessoal, qual que é o propósito desse projeto? Todo mundo respondeu, não, é instalar um sistema de segurança, porque a gente com isso vai impedir invasão de hacker, assim, sabe, mas não dá para fazer. Eu falei, não, o que eu queria saber é, quem vai ser beneficiado com isso? Aí todo mundo ficou olhando, eu não sei. Aí eu fui explorar, né? Sabe qual era o propósito do projeto? Era um sistema de marcação de consulta para pessoas de oncologia. O que eu falei para eles? Pessoal, apesar do projeto estar atrasado, estamos com problema de grana, o nosso propósito aqui é salvar vidas. Não importa como está isso, vamos colocar isso no ar porque nós vamos salvar vidas. É isso que eu falo que é criar uma visão de futuro e inspirar as pessoas a atingir essa visão. Não é o prazo atrasado, é mudar o foco. Em vez do prazo atrasado, do problema de prazo apertado, é mudar o foco para eles falar, esse é o propósito, né? Vamos lá para frente. É essa motivação que eu acho que a gente tem que encontrar. O Brian está relatando, eu acredito que seja um drama dele aqui, mas que pode ser um drama de muitos dos que estão ouvindo a gente aí agora, né? Ele está falando assim, a direção me entregou 2 projetos para tocar e não são da minha área. Como enfrentar esses desafios sem o medo do erro? Primeiro é assim, legal que não é da sua área, né? Eu acho que você tem que pegar esses projetos, é um desafio bacana, porque vai desenvolver suas habilidades de relacionamento interpessoal, porque você vai ter que conversar com outra área, vai desenvolver suas habilidades de gestão de conflito, porque você vai ter que negociar com a outra área. E eu acho que aqui você tem que ser protagonista, né? É você conversar com as outras áreas e colocar, speak up, né? Falar o seu sentimento para eles. Pessoal, eu sei que esse projeto é da área de vocês, eu tenho medo de errar, eu gostaria de saber como nós podemos fazer isto juntos para que eu não cometa esse erro. Lembra que eu falei do ego? É isso, transparente. Colocar na mesa muito claramente. Eu sei que dá frio na barriga, né? Todo mundo tem medo de errar, mas nós somos seres humanos. E quando a gente expõe para as pessoas esse sentimento, a gente recebe uma versão positiva das pessoas. Porque as pessoas vêm de forma positiva e falam, vamos ajudar aqui a fazer esse trabalho melhor. É isso. Parece simples, né? Mas a gente tem que ter um pouco de coragem aqui e colocar para essas outras áreas. Olha, eu tenho medo de errar sim. Como é que eu posso fazer isso aqui para não cometer esse erro? Pedir ajuda, né? É falar independentemente da hierarquia. Bacana. Ô, Nelson, nós vamos fechar com mais uma pergunta. Eu tinha prometido 3, mas acho que essa aqui encaixa bem para a gente fechar uma explanação mais ampla, né? No caso, né, o Rodrigo está perguntando, no caso, quando a estratégia é importante, mas por se tratar de uma empresa pública e o gestor não tem a mentalidade, paciência de entender o motivo de como melhoraria o projeto. Como fazer nesse caso, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje? Bom, empresa pública é um segmento bem diferente, né? Porque você tem um aspecto novo aí que é o aspecto político, né? E o gestor nem sempre quer ajudar em função de aspectos políticos. Eu já passei por isso, eu trabalhei em alguns projetos no Ministério do Trabalho, na Secretaria da Receita de Brasília, na Cefaz de Goiás também eu trabalhei, e não é uma ação fácil, né? Porque existem viés político aqui. O que eu faria aqui é tentar entender o que motiva esse gestor. O que motiva, né? E aqui é bem trabalho de entender as motivações que ele tem e traçar um plano para fazer com que ele saia do ponto A para o ponto B para que ele apoie o seu projeto. Aqui não é só propósito, entendeu? Aqui é gerenciar stakeholder mesmo.
é entender dele esses motivos e quem sabe você entendendo esse motivo, o que motiva ele para o projeto, você consegue transformar isso numa visão de futuro e demonstrar para ele os benefícios que ele vai ter. Porque só bater o dedo na mesma tecla não vai, né? E assim, Nelson, tem algumas outras perguntas aqui, depois a gente pode selecionar aqui e mandar para você. Teve elogios, Claro. tive o grande prazer de ter aula com você na pós-graduação, grande mentor, excelentíssimo mestre de Bom. projetos. Elogio é sempre bom também, motiva, né? Nelson, eu vou te dar um minutinho aí para despedir, mas antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos a participação. Tivemos um pico excelente de participantes hoje, foi muito legal e espero vê-los em outros projetos do PMI, em outros webinars. Lembrando, para quem não estava no início, tem um happy hour semana que vem, na próxima quinta-feira, um happy hour online, onde a gente vai fazer usar o formato Fishball para poder bater um papo sobre economia de projetos e os desafios. Então, para quem não sabe, o formato permite que qualquer pessoa possa entrar como debatedor durante o papo, durante a experiência. Então, próxima quinta-feira, dia 16, tem o Fishball, tem o projeto do Happy Hour. Entra no site do Simpla, www.simpla.com.br/PMIGO. Se cadastra lá que vai ser bacana. Nelson, um minutinho aí para você encerrar. Obrigado, Poliane, pelo apoio. O Marco Túlio também, que é um apoiador, um voluntário nosso, apoiador aí também. Obrigado por estar aí nos bastidores, coordenando esse webinar. Nelson, é contigo. E mais uma vez, de coração, estamos agradecendo aí, em nome do PMI Goiás, pela sua disponibilidade, pela sua participação. Não, primeiro assim, eu queria, em nome de todos aqui, eu tenho certeza disso, né? Todos vocês voluntários, né? Sem vocês, nada disso ia acontecer hoje. Então, primeiro é agradecer a vocês. A Poliana me ajudou demais, foi muito prestativa, me ajudou muito, mas assim, as coisas não acontecem sem o trabalho de vocês, né? E isso é motivo de orgulho, né? Quisera nós que esse país tivesse mais voluntários, as coisas não estariam como estão hoje, né? Então, muito obrigado a vocês todos, tá? E para a turma aqui que me ouve, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, uma jornada ao propósito, ela não é fácil, tá? Ela não é fácil. Se fosse fácil, eu não estava aqui, eu estava vendendo consultoria por 2 milhões de dólares, né? Mas é um começo. Vocês precisam dar o primeiro passo. Deem o primeiro passo. Faça o primeiro passo lá na pontinha. Vocês vão ver que vocês vão começar a colher resultados rapidamente. E se vocês precisarem de ajuda, eu deixei meu e-mail aqui na apresentação, me escrevam. Não tenham vergonha. Lembra do Speak Up? Usem, escrevam para mim. Nelson, a apresentação foi uma porcaria, está faltando detalhe. Eu mando. Nelson, tem algum livro para me indicar? Eu mando. Eu respondo para vocês, tá? Mas eu queria muito agradecer a todos vocês aqui hoje pela oportunidade que vocês me deram de passar um pouquinho do meu conhecimento para vocês, tá bom? Muito obrigado de coração. Obrigado, gente. Até a próxima e espero revê-los aí bem brevemente, tá bom? Um beijo, um abraço, um abraço. Obrigado. Um abraço para todo mundo. Obrigado. Até logo. Tchau, tchau. Obrigado, boa noite.